Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e vamos falar hoje sobre torcer. O que é torcer? Vou fazer uma representação aqui breve do que eu penso sobre isso, porque eu acho que isso é a veia do brasileiro, é a veia da humanidade, tá? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, o que é torcer por alguém ou por algo, beleza? Princípio. Para mim, a torcida ou torcer por algo, ela se decompõe em dois fatores, tá? Em duas coisas, a glória e o amor. Vou falar sobre a glória primeiro, depois falarei sobre o amor, tá? A glória, todo ser humano, seja ele homem, mulher, criança, adulto, velho, não importa, ele é movido por duas coisas, tá? Ele é movido por disputa, né? Desafio, ele é movido por desafio e por conquista. Para tudo na vida, tudo que você procura fazer, tudo que a pessoa quer fazer, tudo que ela quer para frente, para o futuro, ela é movida por esses dois objetivos, tá? Por esses dois sentimentos. Então a pessoa ela tem como desafio o primeiro passo, a partir do desafio ela quer a conquista. Então é aqui que vem a parte de torcer. Por quê? Vamos falar sobre isso. Vou dar umas referências, né, sobre vida pessoal e sobre o que eu penso sobre. A princípio, vamos falar sobre futebol. Como podem ver, estou com a camisa da Portuguesa. Futebol, como é o esporte mais amado do Brasil, né? Ou mais visto, mais conhecido, ele é o cargo-chefe para essa discussão. Então vamos falar um pouco sobre isso. Torcer, onde você chega nisso, né? A partir da conquista. Todo ser humano procura alguma coisa. No Brasil, vou colocar aqui a sua ampla maioria de homens gostam mais de futebol do que mulheres. Mas é aqui que entra uma questão. Para você torcer por algo ou por alguém, a princípio você tem que gostar de alguma coisa relacionada. Então vamos lá. Como o futebol é um esporte extremamente amado, muitos homens, né, que geralmente eles buscam ser jogadores de futebol quando crianças. Buscam seguir essa carreira, seguir este sonho por vários fatores. Questão de gostar do esporte, questão de dinheiro, questão de realização de sonho mesmo, tá? Realização de sonho. Então é uma coisa assim que está enraizado no brasileiro, está enraizado no povo brasileiro, né? Então os homens eles gostam mais de futebol do que as mulheres por essa questão, porque vem desde o berço há muito tempo, né? E por esses motivos, por questão de crescimento financeiro, crescimento pessoal, por gosto e assim vai. As mulheres nem tanto, porque as mulheres não tinham essa base para conseguir conquistar essas coisas. Hoje, nós estamos no dia 27 de fevereiro de 26, tá? É onde eu estou fazendo esse vídeo. Hoje o futebol feminino no Brasil cresceu exponencialmente. Do que ele era 10 anos atrás, hoje já é uma coisa assim, surreal. De qualidade muito melhor, já existem categorias de base, então as mulheres estão sim entrando nesse ramo, nesse mundo, já existiam, né? Mas elas estão entrando com mais afinco, né? Aí onde que eu quero chegar? Quando uma criança chega na sua idade adulta, ela não consegue ser um jogador, ela não consegue entrar neste mundo de futebol, né? Ela passa para o âmbito torcedor. O que acontece? A pessoa ela gosta de algo, ela é apaixonada por algo, então ela vai atrás disso. Não conseguiu? Ela usa o torcer por alguém. Então, vou dar um exemplo aqui, por favor, não me entendam mal, mas vou dar um exemplo aqui do Vasco da Gama, tá? É um clube gigantesco, é um clube incrível, tá? O Vasco tem muita história, muitas conquistas, mas ele está numa pindaíba há muito tempo. Eu posso estar aqui uns 10 anos, assim, até mais, tá? Eu acho que o último tempo que o Vasco tinha um time competitivo para brigar por coisas era 2012, sabe? Se não me engano, tá? Depois disso, muitas quedas, muitas desilusões. O Vasco não conquista quase nada há muito tempo. É um carioca aqui e outro lá que consegue alguma coisa, mas o Vasco está muito mal das pernas há muito tempo. Dito isso, o torcedor vascaíno não desgruda do time. Ele não abandona. É onde eu quero chegar. Quando a pessoa tem o torcer em si, né? Ela pode estar ela escolheu aquele clube, escolheu aquele ídolo, escolheu aquela empresa, sabe? Ela gosta daquilo, então ela vai abraçar, ela vai torcer. Pode estar num momento muito ruim, porque por vários motivos que está acontecendo, mas ela não desiste daquilo. Pode ver que a torcida do Vasco da Gama, que é o que eu usei como exemplo, ela não desiste. Assim como a Portuguesa, também falarei um pouco dela para poder exemplificar. Mas a pessoa, quando ela torce, ela se projeta naquilo. Então, a pessoa que ela não conseguiu se tornar um jogador, ela usa um clube, né, usa um time para poder colocar essas esperanças. Então, ela vê naquele clube, naquela pessoa, naquele ídolo, algo para se basear, algo para se motivar e conquistar. Poxa, aqui já entrando um pouco mais âmbito social, o povo brasileiro é muito lascado, sabe? Trabalho, quase 24 horas, escala anormal, imposto pra caramba. Então, assim, o povo brasileiro ele sofre muito na parte financeira, sofre muito na parte cansativa de trabalho, sabe? Ele é bem judiado. Então, ele encontra no esporte, encontra nessas outras coisas que ele torce,
um alívio, um desestresse. É algo que tá no sangue, assim, por causa disso. Isso não é só brasileiro, não, tá? É a questão financeira, tudo social, beleza. Mas eu falo no mundo inteiro. As pessoas buscam, os seres humanos, né? Eles buscam essa conquista e essa glória, por causa desse desafio, né? Que eu tava me referindo ao começo. Então, vamos lá. Você não conseguiu ser jogador, então você começa a torcer pelo seu, você escolhe um time, seja por influência dos seus pais, seja por escolha própria, não interessa. Você escolhe um clube ao qual você vai torcer para aquele clube conquistar aquilo que você não pôde. Então você torce para ele isso. Você transcende, né? Você passa o seu desejo para um terceiro fazer. Então você se sente realizado quando aquele clube busca alguma coisa, né? Quando ele conquista alguma coisa. Obviamente é muito mais fácil você torcer por pessoas de sucesso, tá? Pessoas e empresas e clubes de sucesso. A gente tem aqui em São Paulo os 4 grandes: Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, né? Tem os 4 clubes. Vira ou mexe, eles conquistam alguma coisa. Pode estar num momento ruim, que nem o Santos está hoje, o São Paulo estava um tempo sem ganhar nada, mas ganhou também. Está um momento ruim, bom o Palmeiras, o Corinthians ganhando títulos. Então é mais fácil você torcer para esses clubes que eles chegam numa conquista, chegam numa glória. Cara, eu gosto da Portuguesa. A Portuguesa não conquista nada desde 2011, quando ela ganhou a Série B. Então de lá para cá, putz, só foi vexame, só foi desilusão. Mesmo assim, não dá pra, a gente não consegue desapegar, sabe? Porque é um sentimento muito forte que eu espero, que eu torço sempre. Nossa, eu vi quanta desilusão. Aqui eu vou contar uma história minha para poder exemplificar isso. Não lembro o ano exatamente, mas a Portuguesa estava na Série A2 do Paulista, a segunda divisão do Paulista, sabe? Já estava sem divisão nacional, muito ruim, tipo, já estava naquela fase péssima que ela ainda está hoje. Hoje é um pouquinho melhor, mas ainda é uma fase muito ruim. Eu consegui levar meu avô para assistir um jogo da Portuguesa no Canindé, né? Ele não saía de casa. Meu avô não era aquele cara, já faleceu, né? Mas meu avô não saía de casa, aquele cara mais velho que gostava de ficar em casa. Eu consegui convencê-lo e nós fomos juntos assistir o jogo. Era Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, Portuguesa tomou de 5-0, foi 5-0 em casa, um massacre. Aí ele até brincou comigo, falou: nossa, você me tira de casa para ver um esculacho desse? Eu falei: aproveita, você viu 5 gols ao vivo, sabe, num jogo. Cara, isso é muito raro. Por pior que tenha sido o resultado, aquele foi um dia excepcional que eu não esqueço. Eu passei uma tarde maravilhosa com meu avô. Então, esse sentimento da torcida, né? Eu torcendo para um clube que está numa situação ruim, e mesmo assim, isso me levou mais perto de uma pessoa que eu amo, né? Foi um momento muito legal para mim. Então, eu acredito que isso passa por muitas pessoas, né? Quando você consegue convencer um amigo, um familiar, para ver algo que você gosta, que você torce, aquilo te incentiva, sabe? Te deixa num ambiente muito gostoso. Isso é muito legal mesmo. Então, esse sentimento de torcer, cara, é uma coisa, assim, eu tô tentando explicar, mas é muito difícil, tá? Então, para mim, ela entra nesse sentido da conquista, que é o desafio e a glória, né? A conquista disso aqui, daquilo. Então, é muito interessante você pensar dessa forma, como você consegue utilizar de uma disputa de terceiros para você alcançar algo que você não é mais capaz, né? Eu já fui um jogador de futebol, joguei na Portuguesa muito tempo atrás. Acredito que tinha talento, mas era preguiçoso pra caramba, então não consegui vingar. Então eu me vejo assistindo futebol. Eu amo esporte, tá? Eu me vejo assistindo o futebol, mas porque eu gosto, porque eu vivenciei, porque é algo que eu escolhi gostar, sabe? Então eu me apeguei, então eu acompanho. Então eu acho que é isso que motiva as pessoas. Por mais que elas reclamem muito: meu time é uma porcaria, não ganha nada há muito tempo, ela tá lá assistindo o time, perdendo, ganhando, tá lá assistindo. Por quê? Porque elas vê naquilo a possibilidade de ela conquistar algo que ela não pôde, que é jogar. Então, se o time dessa pessoa ganha, é um motivo de zoação, para poder brincar com os amigos, poder extravasar a alegria, extravasar as frustrações que tem no dia a dia. Aquilo ali é um alento para a pessoa, sabe? Então, aí entra uma outra questão que eu acho muito interessante. Não tem como você não ter rivais, né, no esporte, na vida. Você tem que ter adversários. Pô, o futebol é um grande exemplo disso. Existem muitos clubes, né, no Brasil. Imagina se todo mundo torcesse pro mesmo. Que graça teria se o time ganhasse e o time perder? Nenhuma. Então é bom ter a diversidade. É bom as pessoas torcerem para algo diferente, elas acreditarem em algo diferente, porque isso motiva sempre a melhora. E esse que é o caminho que todo mundo busca, né? Sempre melhorar. Então esse aqui é o ponto que eu falei do futebol. Eu acho que isso é muito importante, mas existem outras questões também, né? Para outros vínculos. No Brasil, 95% da mídia fala de futebol. Não a menos, é o esporte mais amado do Brasil, né? Não tem como. Mas isso tira espaço de outros esportes. Poxa, eu adoro assistir vôlei,
Eu gosto de assistir basquete, não é meu esporte preferido, mas vôlei sim, é muito legal de assistir. E tem outros esportes, né? Fórmula 1, peteca, taco, sei lá, tênis, qualquer coisa. E é muito difícil você investir nisso no Brasil. Mas o brasileiro é tão competitivo que ele quer que o atleta sempre ganhe. Não importa a modalidade, o Brasil quer que ganhe. Então, assim, tivemos agora recente os Jogos Olímpicos de Inverno, né? E teve um brasileiro que conquistou a medalha de ouro, o Lucas Pinheiros, a primeira medalha de ouro, a primeira medalha de um sul-americano, sabe? Então, assim, o Brasil não tem neve, gente, não tem neve no Brasil. O cara conquistou uma medalha de ouro num esporte que neva, sabe? Que você precisa esquiar. Então, assim, que sensacional, que coisa fantástica. Onde esse cara conseguiu fazer isso? Ele não tem como treinar no Brasil, sabe? Ele é brasileiro, pelo que eu entendi, mas ele vive na Noruega. E lá ele treina. Então, assim, é um cara que vive num país com neve, treina lá para ser um esportista, ele busca esse desafio e decidiu representar um país dele, que nasceu, que, pô, possivelmente, que eu tô chutando, ele não tinha muito contato, sabe, com o Brasil, mas não importa, ele quis representar o Brasil e, cara, é um país que não tem neve ganhando esporte da neve, é uma coisa, assim, surreal. E outra, aí entra o que eu quero falar, onde eu quero chegar. Como esse brasileiro ganhou isso, agora ele meio que é obrigado a ganhar sempre? Cara, não. Ele conseguiu ser o primeiro, se manter em cima é muito difícil, porque os outros que perderam se motivam com isso. Eles vão atrás, eles vão tentar superar este brasileiro. Então é muito difícil ele conquistar um outro ouro depois. Não é impossível, lógico que não, ele pode conseguir. Mas a disputa ficará muito maior, sabe? Muito difícil. Então a gente torce. Pô, não conheço nada do esporte, não conheço nada do esporte olímpico de inverno. Não sei quais são as modalidades, não sei quais são as regras, não sei nada. Importante que tem um brasileiro lá, o brasileiro ganhou, eu tô felizão. Simples assim, porque eu torci pela pátria, né? Pelo cara que representa o meu país. Isso é incrível, né? Como a gente consegue torcer dessa forma. E entra nas Olimpíadas normais, as Olimpíadas que seja de inverno, é normal. Cara, eu amo futebol, mas eu tô pouco me lixando pro Brasil no futebol na Olimpíada. Pra mim, o futebol é separado da Olimpíada, tá? É Copa do Mundo, que é maravilhosa, eu amo Copa do Mundo, e os campeonatos regionais, estaduais, nacionais, internacionais que seja. Esses são os legais, né? Copa América, Eurocopa, tudo isso. Olimpíada é literalmente todos os outros esportes que não seja futebol, pra mim. E cara, é o que eu tô falando, o Brasil tem pouco investimento, e mesmo assim o brasileiro conquista muito ouro, sabe? Um país que não investe nisso. Você tem o vôlei masculino e feminino que são incríveis, sempre estão lá disputando. O basquete brasileiro que não é tão bom ultimamente, mas já teve conquistas antes e tá lá tentando de novo. Tem boxeadores que são muito bons, judô, que é o, se não me engano, é o esporte que mais trouxe medalha para o Brasil. Natação também conseguiu bastante medalha. Então, assim, a gente tem atletas que se desafiam, que se provam cada vez mais, buscando essa conquista, e a gente torce por eles, porque são algo que a gente não consegue fazer. Então, a gente torce para terceiros trazerem essa glória para nós. E isso é sensacional. É uma coisa, assim, linda do povo, né, do ser humano torcer por terceiros, né? Eu acho isso muito incrível, como isso é bacana. E também isso aqui a gente pode estender, né, essa questão dos jogos para outras áreas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de jogos eletrônicos. Eu sou muito fã de League of Legends. Eu jogo, gosto, acompanho, vejo o cenário nacional, né, do CBLOL, do League of Legends, e é a mesma coisa. Eu tenho uma equipe que eu curto lá, que eu gosto do nome, do símbolo, da estética, tudo. Eu gosto e torço para ela ganhar. É um jogo que eu sou bom, mas não sei se eu sou apto para ser um profissional, então eu torço para terceiros para fazer isso. E acredito que muita gente torce também. E você pode referir a qualquer jogo, tá? Counter-Strike, Rainbow Six, que seja. Qualquer jogo, esporte, qualquer coisa, o brasileiro vai torcer. Eu acompanho, eu vejo os campeonatos mundiais de LoL e o Brasil sempre é um dos últimos, sabe? Sempre é o terrível. Cai na primeira fase, cai na segunda, nunca chega longe, só leva esculacho, e toda vez eu tô lá assistindo porque eu quero torcer para eles conquistarem algo. E isso vale para todo mundo, cara, que assiste, sabe? Brasil, por mais que apanhe, por mais que leve porrada nos jogos, tá lá brasileiro. Vamos, esse ano vai, esse ano vamos conquistar, não, esse ano vamos acreditar, porque é torcer, cara, é incrível esse sentimento. A gente, por mais que a gente perca, a gente quer tanto essa conquista, a gente quer tanto que seja valorizado, que a gente tá lá de novo e de novo e de novo torcendo para poder conquistar. Meu, isso é uma coisa surreal, cara, uma coisa incrível de se imaginar, sabe? Aí entra o torcer que que eu tô tentando explicar aqui o que seria isso, né? Como é o sentimento, cara, você desafiar, você se sentir desafiado, você desafiar as pessoas. Quando você não consegue mais fazer aquilo, quando você não chega naquele nível, você torce por terceiros. Então você acredita que alguém
melhor que você ou que conseguiu alguma coisa vai conquistar aquilo por você e você se sente feliz por isso. Isso é uma coisa tão empática, né? Tão bonita de se ver. Você torcer por pessoas que você não conhece, cara. Tá? É uma coisa maravilhosa. E cara, torcer, cara, isso é muito foda. Então vamos entrar agora no último tópico aqui pra finalizar. Esse é o torcer por glória. Tudo isso que eu falei é quando a pessoa quer sentir glória, quer sentir aquela conquista, né? Ser campeão, se sentir primeiro lugar, por mais que ela não participe diretamente, ela torce e aquela torcida por algo que ela gosta, ser contemplada com a vitória, dá um prazer sensacional, tá? Agora eu vou entrar no segundo parte, que é o torcer por amor, que pra mim aqui é um pouco mais resumido, mas eu vou explicar o que eu acho disso. Torcer por amor é quando você torce por alguma coisa ou por alguém que independe da conquista sua. Você não está interessado naquilo. Às vezes, muitas vezes, você não entende, você não compreende aquilo, mas você quer que dê certo, sabe? Vou dar um exemplo aqui. O amor de um pai por um filho. Pai e mãe, tá? O pais, né? O amor de pais por filho, por um filho. Cara, você quer que seu filho conquiste, você quer que seu filho ganhe, quer que seu filho tenha sucesso na vida. Às vezes ele vai escolher um caminho que você não entende, que você não compreende, mas não importa. Você quer que ele se dê bem naquilo, sabe? Então, essa torcida por amor se estende a muitas coisas. Você tem essa do filho, você tem de amor de filho para pai, de irmão, de pessoa, você quer ver o sucesso. Então, esse sentimento de amor, de torcer por amor, é o mais sublime que tem, tá? Você não importa o que seja, às vezes você não entende, você não conhece, você não faz ideia do que seja, mas você torce para aquela pessoa se dar bem. Você torcer pelo outro se dar bem, sem você entender que conquiste aquilo, cara, isso eu acho que é o sentimento mais puro que existe, sabe? Você torcer para alguém conquistar, para alguém se dar bem, para alguém ganhar aquilo na qual você nem faz ideia do que seja. Isso é coisa surreal, sabe? Amor de irmão, assim, que pensa nisso. Então, assim, o torcer por amor é o ápice da palavra torcer para mim. Então, esse é onde eu quero chegar. Você tem as duas questões, né? Quando você torce por conquista, que é onde você quer ganhar glória, como eu disse, isso não é errado, tá? O ser humano é movido por desafio e é movido por conquista. Então, ele quer se desafiar sempre. Para ele, o desafio é onde ele vai chegar no ápice, onde ele vai chegar naquilo que ele quer fazer e que ele quer ganhar. E isso, sim, é maravilhoso, porque é assim que a humanidade cresce, é assim que a humanidade se torna melhor, cada vez maior, mais desenvolvida. E você misturar essa glória, essa conquista com o sentimento do amor que você possa ter depois, é maravilhoso, cara. Você sentir isso é surreal, é uma coisa muito legal. Então, eu gosto muito do esporte, eu acho o esporte uma ótima sacada da humanidade, sabe, para você transferir um pouco dessa responsabilidade, você torcer por terceiros e aquela conquista daquele terceiro te fazer se sentir bem, meu, é uma coisa que foi muito bem inventada aqui para a humanidade, né? Eu acho isso show de bola, muito bom. Então, aqui está o meu resumo que eu tentei resumir, né, sobre o que é torcer, o que eu acho que é torcer, o sentimento disso. Espero que tenham entendido o que eu quis dizer aqui, porque eu falei pra caramba. E bom, obrigado por assistir, tá? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Com isso eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo meu a todos vocês e valeu por assistirem. Tchau, tchau!